Deus. Nós acabamos de ouvir essa mensagem cantada e finalmente o final do hino trouxe consolação, porque diz que alguém se importa com sua alma, não é? E eu estava, enquanto ouvia essa mensagem cantada, lembrando que a Bíblia, esse compêndio missionário, ele nos dá a mensagem a ser pregada, fala sobre missões, um Deus missionário que deu este livro com a mensagem que nós temos que dar ao mundo, mas também nos ensina como fazer essa tarefa e, sobretudo, nos aponta o Redentor, o Salvador do mundo, Jesus. Então, os textos que temos lido nos fala sobre Abraão, o personagem principal destes textos. Já foi lido, mas eu quero, junto com você, abrir a Bíblia em Gênesis, o livro dos princípios, e lemos o capítulo 12, o 18, também alguns versículos. Eu vou reler aqui o versículo de número 1 a 3 do capítulo 12, que diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós temos aqui, falando sobre este personagem, Abrão. A história dele começa no capítulo 11. Ele morava com seu pai, Terá, seus dois irmãos, Arã e Naor. Moravam em Ur dos Caldeus e saíram da Babilônia para virem a Canaã, porém, pararam em Arã, se estabeleceram ali. E quando Deus falou a Abraão, ele estava em Arã. Ele tinha 75 anos, quando Deus deu esta ordem para ele, e ele, de fato, obedeceu a ordem de Deus, e aos 99 anos, ele já no caminho para Canaã, como Deus estava lhe conduzindo, né? Deus disse: sai da tua terra, não disse o lugar exato, mas Deus foi revelando e reafirmando isso no capítulo 12, no capítulo 15, no capítulo 17, no capítulo 18, 22 de Gênesis. A gente vê Deus a cada momento reafirmando a promessa de dar a Abraão 3 coisas: uma terra que eu te mostrarei, e o versículo 7 diz, do capítulo 12, ele diz: a tua semente darei esta terra, mas não especifica até onde, mas depois Deus mostra de forma clara, ele limita a terra. Então, as promessas de Deus para Abraão: Deus prometeu uma terra, Deus prometeu uma posteridade, uma multidão, uma nação grande e poderosa, depois multidões, e também nessa promessa de Deus tinha uma bênção. E nós vamos ver como Abraão, depois Deus mudou o seu nome. No capítulo 17 do Gênesis, Deus novamente conversa com Abraão e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, ser perfeito. E Deus faz uma aliança com ele ali, essa aliança, o pacto abraâmico, onde Deus manda que ele faça a circuncisão nele, nos seus filhos, em todos da sua casa. E ali Deus, além de fazer esse pacto, ele também muda o nome de Abraão, porque a promessa era que ele seria um pai das multidões. Então, de Abrão, ele foi chamado agora de Abraão, porque a promessa ia ficando cada vez mais robusta, e a fé de Abraão estava de pé. E Abraão diz, o texto do capítulo 15, salvo engano, versículo 6, que Abraão creu na promessa de Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, essa fé e essa obediência de Abraão nos trazem 3 grandes lições. Nós podemos ver que o pai das missões nos ensina
a sermos missionários. Cada crente deve compreender que ele tem uma missão, uma tarefa que Deus lhe dá. E quanto maior for a sua comunhão com Deus, mais você vai receber a revelação da vontade de Deus para a sua vida. Então Abraão foi crescendo em fé, em obediência, e nos dá essas 3 grandes lições. Nós devemos ser missionários no nosso próprio lar. Ali começa o maior de todos os desafios. É a gente fazer missões no nosso lar, na nossa própria casa. Mas não paramos aí. Nós continuamos a nossa tarefa missionária na igreja, no testemunho interno, na mutualidade, na edificação de uns para com os outros, no discipulado. Mas não paramos nas 4 paredes. Não ficamos apenas no lar e na igreja com esse testemunho interno. Mas nós avançamos também para o mundo, onde o nosso testemunho vai se exteriorizar e nós vamos alcançar. Para que a promessa de Abraão se cumpra, então vamos alcançar também todas as famílias da terra. Enquanto igreja, nós temos essa tarefa também, como vamos ver. Então, primeiro, por que estamos dizendo que missões começam no lar? No capítulo 18, nós vamos ver que Deus novamente tem um encontro com Abraão na sua tenda. Abraão estava na tenda, na sua casa, no seu lar. Sara também ali estava. Eles recebem a visita do Senhor ali, junto com 2 anjos. Mas como diz o texto, capítulo 18 de Gênesis, versículo 17, e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, missões começam no lar. Deus diz: eu vou ocultar algo que faço a Abraão. Ele ia comunicar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. No contexto imediato a gente vê isso. E Deus faz essa pergunta, porque Abraão era amigo de Deus. Aí você pode dizer assim: ai meu Deus, quem sou eu? Pois Jesus também disse para nós: já não vos chamarei mais discípulos, mas amigos. Eu vou vos chamar de amigos. Então os discípulos de Jesus, a exemplo de Abraão, também são amigos de Jesus. Foi assim que Jesus nos ensinou. E ele diz: eu tenho conhecido. Eu tenho conhecido. Então, esse conhecimento íntimo de Deus com Abraão, essa comunhão, essa amizade, Deus escolheu Abraão exatamente nesse clima de comunhão, de conhecimento com ele. E ele diz que ele, Abraão, haveria de ordenar a seus filhos e a sua casa. Então, ordenar. Vejam, a palavra de Deus, nós estamos lendo o Antigo Testamento, mas a harmonia que há do Antigo Testamento com o Novo Testamento, a harmonia escriturística, nos mostra que o mesmo Deus que falou a Abraão, dizendo que ele haveria de ordenar a sua casa, então ele haveria de ser governador na sua casa, ele tinha que dirigir a sua casa. Aí nos fala da grande responsabilidade dos pais, e especialmente aqui, trazendo para o pai, Abraão. Então, a responsabilidade de ordenar, de governar. Quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, ele diz que os líderes da igreja deveriam ter essas mesmas características de Abraão. Isso está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 4 e 5. Paulo diz
ele deve governar bem sua própria família, em relação aos líderes da igreja, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Veja a harmonia escriturística. Mesmo Deus que falara a Abraão, também fala a Paulo para orientar a Timóteo que cada crente, especialmente os que lideram na igreja, que eles devem ter essa responsabilidade, essa consciência de que devem governar, ordenar, pôr limites na sua casa, aos seus filhos, na sua família, enfim, no seu lar, porque a missão começa no lar. E Deus continua dizendo, ele vai ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, quer dizer, a sua posteridade, a sua descendência, aquilo que Deus houvera prometido no capítulo 12, ele está reafirmando, como eu disse. Você pode ver a toda hora aqui, nesses capítulos, Deus, através do Espírito Santo, ele traz isso de forma muito clara, repetitiva, enfática. Então ele reafirma e diz, para que guardem o caminho do Senhor. Então o propósito de Deus era que a posteridade, os descendentes de Abraão, guardassem o caminho de Deus, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir a Abraão aquilo que prometeu. Então Abraão seria uma espécie de sócio com Deus. Deus não faria nada sem comunicar a Abraão. Então o ensino e a aprendizagem de Deus para com Abraão, nesse relacionamento onde Deus operava com Abraão, a cooperação de Abraão nos propósitos do plano de Deus. Isso não é diferente hoje, porque nós somos chamados para esta comunhão, para esta participação da natureza divina. Então não é diferente essa comunhão, para que Deus cumprisse a promessa. Então Abraão também precisava, assim como diz Deus de forma clara aqui, ele vai ordenar, ele vai ensinar o caminho, ele vai ensinar o temor do Senhor aos seus filhos, aos seus descendentes, à sua posteridade, e eu então farei cumprir a minha promessa. Então no lar começa exatamente as missões. Missões começam no lar. Então a família, aqui nós vemos a importância da família, como Deus escolhe esta família para, através desta família, através deste lar de Abraão, de Sara, levantasse um filho, Isaque, e a partir dali Isaque gerou a Esaú, Jacó. Jacó seria o Israel de Deus, o neto de Abraão. Então o Israel, que seria a poderosa nação, que Deus diz na sua palavra, voltando aqui ao versículo 18 do capítulo 18, Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Então essa nação seria exatamente a nação de Israel, os descendentes carnais, biológicos de Abraão. Então essa poderosa nação que a gente vê, por exemplo, quando saiu do Egito, só o exército dava milhares de homens, sem contar mulheres, e, salvo engano, 600 mil soldados acima de 18 anos, está registrado no livro de Números. E lá, no livro de Reis, nós podemos ver como Salomão, no desafio de comandar o povo de Deus, ele disse, como eu posso, me dar sabedoria para comandar essa multidão. Então já era uma multidão no tempo que Salomão se fez rei. Então Deus cumpriu a sua promessa de forma imediata, trazendo, é verdade, com provas, muitas provas, porque missões é isso, são provações. Deus prova a nossa fé. Provou Abraão, só foi dar o filho da promessa com 99 anos. Sara já não tinha mais menstruação, como diz a Escritura, o costume das mulheres, e estava com atrofia ovariana. Mas Deus não interessa, Deus cria aonde não existe.
Aleluia. É preciso que a gente creia. A história de Abraão, ela fortalece a nossa fé, para que nós também cumpramos a nossa tarefa. 99 anos, Abraão. Sara também, é tanto que Sara riu. Por isso, quando o anjo anunciou, e por isso que o nome do menino foi Isaac. Mas Deus cumpriu a sua promessa, levantando uma grande e poderosa nação. Mas nunca devemos esquecer que missões começam no lar, e que nós temos a responsabilidade de ordenar a nossa casa, governar, orientar os nossos filhos, não deixá-los fazendo como bem querem, mas levá-los pelo caminho do Senhor. Aquilo que nós queremos que os nossos filhos sejam, que estejamos guiando. Por exemplo, nas histórias dos tráficos de droga, se sabe que os pais orientam os filhos, e depois geram pequenos traficantes de droga, e depois serão os grandes comandantes das gangues. Mas nós, que estamos com Cristo, também vamos investir nos nossos filhos, para que eles sigam o caminho da justiça, como diz Deus na sua palavra, que eles se conservem no caminho do Senhor, isto é, na obediência, no temor a Deus, fazendo o que é justo e o que é direito. Deus dá os detalhes. Detalhes. Isso que eu disse, a mensagem sobre missões está na Bíblia, e também como fazer missões. Então Deus diz como é que você vai fazer missões na sua casa. Você vai guiar o seu filho em obediência, no temor a Deus, no temor à sua palavra, justificado, como diz aqui, para fazer o que é justo. Então buscar ensinar a justificação pela fé. Diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Então a justiça que vem da fé. Paulo gastou muito tempo com isso na carta aos Romanos. No primeiro capítulo ele cita Abacuque, o justo viverá da fé. No capítulo 4 ele esmiuça em detalhes. Se você quiser aprender sobre isso, sobre a justificação pela fé, como Abraão foi justificado pela fé antes que houvesse lei, porque ele era da promessa, não é? Então lá ainda no começo, quando Deus escolhe levantar essa família para ser o pai dos judeus, o pai dos israelitas, e aí nós vemos que a realidade da justificação pela fé demonstrada na obediência de Abraão. Então a Bíblia mostra de forma clara: a obediência de Abraão é um resultado da sua fé que lhe gerou a justiça. Então, justificado pela fé, e a realidade desta justificação da fé na vida de Abraão é demonstrada na sua obediência a tudo aquilo que Deus lhe mandava. Inclusive, no capítulo 22, essa fé, essa justiça, essa obediência é revelada assim de forma ampla, quando Deus pede o único filho de Abraão, aquele filho que ele dera quase com 100 anos, e agora Deus pede a Abraão e ele leva Isaac ao sacrifício, no capítulo 2. Então essa obediência a gente vê a toda hora na vida de Abraão e na orientação dos seus filhos. E Isaac foi com Abraão para o Monte Moriá, e ele diz: a lenha estou vendo que trouxemos, mas o cordeiro do holocausto onde está? Então Isaac estava sendo posto no altar de forma também mansa, tranquila, muito bem orientado. Ele sabia, tanto que perguntou: onde está o cordeiro? E o pai que ensinava ao filho. Aleluia! Oh, glória, glória a Deus! Que possamos ensinar os nossos filhos, como Abraão ensinou a Isaac, e ele, calmo, sereno e tranquilo, o seu filho, o seu descendente, a sua posteridade, perguntando ao pai: o cordeiro aonde está? Aí Abraão disse: ó meu filho, Deus para si, cordeiro proverá. Aleluia. Por isso que Jesus diz lá em João 8: Abraão viu o meu dia. Aleluia. O Pai das missões tem muito que nos ensinar. Então, justificado pela fé, foi-lhe imputado justiça para que a promessa se cumpra. Então, nós precisamos também, isso nos ensina
a nossa responsabilidade. Deus tem a promessa de salvação para nós, mas nós temos uma responsabilidade também de andar em obediência ao Senhor. Uma posteridade. A promessa seria quando Deus diz no versículo 18, aliás, no capítulo 18, versículo 19: faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Então ele falou que daria essa terra, essa promessa tríplice. Ele disse que abençoaria a sua semente, levantaria uma nação poderosa, a posteridade. Disse: tu serás uma bênção, eu te abençoarei, e aqueles que te abençoarem também serão abençoados, os que te amaldiçoarem também serão amaldiçoados. Então Deus prometeu uma posteridade, uma bênção e também uma terra, como de fato deu a terra de Canaã. E essa bênção era exatamente a bênção da salvação, a aliança com aquele sinal externo da circuncisão, conforme o capítulo 17, era essa bênção de não somente trazer salvação para Abraão, mas para o seu descendente, os seus descendentes, Israel, mas também através do seu descendente, que é no singular, que é Jesus, conforme Gálatas 4. Então o descendente de Abraão, que é Jesus, Jesus Cristo. O Novo Testamento quase que começa assim, Abraão, mas começa livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Abraão é o pai na geração israelita, como Jesus era judeu, diz a palavra em João 1, que veio para o que era seu, e os seus não os receberam. Então Jesus era judeu, nascido em Belém da Judeia, embora por obra e graça do Espírito Santo, Deus gerou em Maria o seu Filho eterno, Jesus Cristo, e agora Jesus, que é da descendência de Abraão, porque ele veio como israelita, e ele mesmo diz, vem na conversa com a samaritana, ele diz: nós os judeus sabemos. Então ele se mostra, ele se revela como judeu mesmo e cumpre toda a lei. Ele é apresentado no templo no 8º dia, quando é circuncidado. Ele vai lá no templo com 12 anos, ele é batizado. Então ele cumpre toda a justiça. Na verdade, ele cumpre toda a lei, que nós nenhum podemos cumprir, mas ele cumpre a lei. Então ele é judeu. Então a partir dele, agora, também uma outra nação, a nação santa, é, como disse o Senhor: eu farei com que Abraão seja uma poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então agora em Cristo, que é o descendente de Abraão, que é judeu, como disse, os descendentes na carne de Abraão, os judeus, os israelitas, que descendem de Abraão, Isaque, Jacó. Então os descendentes, a nação israelita, são os filhos de Abraão pela fé. Mas existem os filhos de Abraão, aliás, os descendentes israelitas são os filhos de Abraão na carne. Mas existem os descendentes de Abraão pela fé, que são todos aqueles que creem em Jesus, onde quer que eles estejam, para formar a igreja do Senhor, essa nação santa. E é isso que Paulo nos mostra em Gálatas, conforme nós lemos aqui, Gálatas capítulo de número 3. Paulo diz: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Noutra versão diz: anunciou primeiro o evangelho, porque a palavra evangelho significa boas novas. Então o primeiro a receber a mensagem das boas novas foi Abraão. E o que disse Deus? Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé, todos os que creem em Cristo, o descendente de Abraão,
eles são abençoados com Abraão, homem de fé. E o versículo 13 do capítulo 3 de Gálatas, é isso que eu estou lendo. No versículo 13 de Gálatas 3 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Glória a Deus. Então agora todos os crentes em Jesus são também filhos de Abraão, porque missões se faz em casa, missões também se faz na igreja. Abraão fez missões no seu lar, fez missões também na nação, como ele foi constituído, a nação de Israel. Então através dele nós vemos o trabalho dele para com a sua geração e a sua posteridade. Assim como nós, os filhos de Abraão, temos que fazer missões na nossa casa, na nossa família, mas também fazer na igreja, que é a nossa nação, a nação santa, como diz Pedro na sua carta, que nós somos a nação santa, o povo adquirido. Então agora não somos filhos de Abraão através da carne, não, mas através da fé em Jesus Cristo. Lembra-se de Lucas capítulo 19, quando Jesus tem um encontro com Zaqueu na casa de Zaqueu, no seu lar. Jesus diz: este também é filho de Abraão. Então Zaqueu recebeu com prazer a salvação em Jesus Cristo e se tornou filho de Abraão pela fé. Aquele publicano, pecador, roubador, ladrão, mas agora em Cristo ele estava se tornando filho de Abraão. Então qualquer pessoa de qualquer nação do mundo pode se tornar este filho de Abraão pela fé em Jesus Cristo, que é o descendente de Abraão. Porque na verdade Deus, quando chamou Abraão no capítulo 12 para fazer dele essa poderosa nação, ele tinha o propósito, o plano de Deus era trazer Cristo dentro de um lar, dentro de uma família. Porque o diabo, ele conseguiu tudo aquilo, aquele mal, o pecado naquela primeira família que Deus instituiu, Adão e Eva. Então houve aquela degradação moral, Caim matando Abel, Eva acusando Adão, Adão acusando Eva. Onde havia só paz, o pecado chegou através daquela família. E Deus, que prometeu já no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, quando estava conversando com Adão e Eva, Deus disse que da semente da mulher levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa semente da mulher foi exatamente Jesus Cristo, que Deus levantou. Assim como aquela família sofreu toda o pecado que abundou naquela família e trouxe destruição, o pecado, a maldade dos homens. Deus então, agora, através de uma família, dá resposta ao seu grande inimigo, o diabo. E através de uma família, ainda que cheia de falhas, nós podemos observar, não existem famílias perfeitas, mas existem famílias abençoadas. Então, ainda que aquela família não era perfeita, mas Deus trouxe a bênção para todas as famílias da terra. Como diz aqui: em ti serão benditas agora todas as nações da terra. Então a igreja, como a família de Abraão, agora também pode sair ao mundo para abençoar todas as nações do mundo. Essa é a tarefa, esse é o desafio que nós temos. E precisamos acordar. Já é a última hora, está chegando a noite, e a igreja precisa aprender com Abraão, o pai das missões, e especialmente com Deus, Deus das missões. Deus só tinha um filho, o Filho eterno, o Filho Jesus Cristo, e enviou o seu filho para morrer, como diz aqui, maldito numa cruz.
Por que os judeus não queriam aceitar Jesus? Uma das coisas mais intrigantes era que a lei dizia que o que fosse crucificado era maldito. E como crer no maldito? Jesus tinha sido crucificado. Como acreditar? Como depositar a fé? Saulo de Tarso, ele perseguia. Ele era um fariseu zeloso, conhecia a lei, o Pentateuco, e sabia que a lei dizia que maldito quem for crucificado. Então ele não queria crer no maldito, porque ele não entendia que aquela maldição Jesus levou sobre ele, para que nós fôssemos benditos. Mas graças a Deus que ele iluminou Saulo de Tarso, e ele se tornou um Paulo, um pregador do Evangelho, e agora o apóstolo dos gentios, para levar a missão. Aquele judeu, Paulo, da tribo de Benjamim, foi levar agora a missão em todos os continentes, então a Ásia, a Europa. E Paulo, o grande missionário, inspirado por Deus agora, podia dizer: Cristo nos redimiu da maldição da lei. O grande problema da maldição da lei é que ela nos revela o pecado, potencializa o pecado, e ainda pior, ela nos mostra a impossibilidade de cumprir a lei. Nenhum homem tem possibilidade de cumprir a lei tal qual ela é dita, como ela é prescrita. Somente Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Agora Paulo entendia que ainda que Jesus tinha sido crucificado, é porque ele levou as maldições que eram nossas sobre ele, em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então agora, como igreja, somos um povo multicultural, multiético. Então não há preto, não há branco. Na igreja o branco ama o preto ama ao branco. É assim que o Senhor nos ensina. O pobre ama o rico ama o pobre. Não há grego, não há judeu, não há gentio, não há macho, não há fêmea, porque todos somos um em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a bênção de Abraão, é a bênção que Deus nos trouxe através do Pai das missões. Abraão nos ensina a fazer missões no lar, a fazer missões na igreja, a fazer missões no mundo, porque agora no mundo, a posteridade do Senhor, multidões, como João viu em Apocalipse, cantando: digno é o Cordeiro de receber povos de todas as tribos, línguas e nações, receber o louvor, porque Ele é o Redentor de todos. Então Israel e judeus, descendentes de Abraão pela carne, a igreja, descendentes de Abraão pela fé nele. E agora a bênção da salvação de Cristo. Vejam, no Antigo Testamento não revela isso de forma clara, mas nós vemos no Novo Testamento. Por isso lemos Gálatas capítulo 3, esta dimensão da salvação e redenção através de Cristo é adicionada, ela é esclarecida no Novo Testamento. É isso que eu digo, a harmonia da Escritura é encantadora, é atrativa, nos faz desejá-la cada vez mais. É isso que chamamos de, quando há o cumprimento da promessa. Deus fez o cumprimento a Abraão, houve o cumprimento da promessa em Cristo. Isso é o que chamamos de revelação progressiva. Então é preciso conhecer a Bíblia para entender essa revelação que progride, assim como progride também a nossa comunhão com Deus. Então hoje, como amigos de Deus, a igreja, nós precisamos ser esses sócios, assim como Abraão era como um sócio de Jeová, nós também, de Jesus Cristo, que na verdade, quando você vai ler o contexto de Gênesis 18,
Aquele Jeová que se apresenta ali é o próprio Cristo, em teofania, como homem. Ele vem e todas as prerrogativas daquele anjo que conversa com Abraão no capítulo 18. Depois leia todo o capítulo 18 e veja a bela história de Abraão. Então ele ali já começa como um grande missionário. Ele intercede por Sodoma e Gomorra. Jesus, na verdade, o Cristo, o Logos pré-encarnado, que estava ali como anjo do Senhor, naquela aparição que chamamos teofania. Então ele estava ali, exatamente naquela comunhão íntima com Abraão, assim como hoje ele também tem conosco. Se você ainda não tem essa comunhão com Deus, hoje você pode ser despertado para isso. Então essa comunhão é como se Abraão fosse um sócio. E quando ele sabe já que vai ser o pai das nações, o nome dele já dizia isso, ele intercede por Sodoma e Gomorra. A função do missionário também é a intercessão. Por isso que estamos aqui, nesse ciclo de oração, intercedendo. Aprendemos com o nosso pai Abraão. Ele intercedeu por Sodoma e Gomorra, porque Deus dissera que haveria de destruir. Então, aprendamos estas lições poderosas com o nosso pai. Aliançados pelo sangue, ainda mais fortalecidos nesse compromisso. Missões é isso, é desprendimento, é fé, é obediência, é compromisso com Deus, é compromisso com a palavra de Deus, é compromisso com a ordem de Deus. Então a igreja demonstra ao mundo essa transformação, a sua obediência em meio a um mundo corrupto e corruptor. Nós encarnamos mesmo, não é? O Evangelho, assim como Jesus sendo Deus, se fez carne, nós sendo pessoas humanas, nós encarnamos esse Espírito. O
mesmo Espírito que operou no Senhor, quando Ele disse: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Este Espírito também está sobre a igreja. Aleluia, glória ao nome do Senhor, para que nós possamos continuar fazendo esta tarefa, embora provados, desafiados. Eu me lembro quando falo em missões, em compromisso, em desprendimento, eu me lembro de uma das coisas que eu mais sofri na minha vida, que eu mais chorei, eu acredito, pelo menos é o que me chega à memória, foi o dia que eu tive que me desprender para atender um chamado, a atração da cruz. Como diz o profeta, não é? Me atraístes, me persuadistes, quando o Senhor estava falando profundamente ao nosso coração, para dar mais tempo ao trabalho dele, para fazer mais a evangelização, para cuidar mais do reino, para adentrar ainda mais, semeando a semente. E eu tive que deixar a minha profissão em parte, não é? Que eu alimentava aquele sonho desde a infância, tão bem fortalecido e alimentado aquele sonho, mas de repente, quando estava no auge da minha profissão, não é, com todas as vantagens, então de repente a gente direciona o olhar para a cruz e Deus nos chama. Isso foi muito doloroso, me desprender, deixar os meus plantões queridos, a sala de parto, a sala de cirurgia, lá o nosso consultório em Santa Rita, o nosso consultório em João Pessoa. Isso foi assim doloroso, mas quando eu me lembro hoje, eu digo: glória a Deus. Eu faria tudo de novo, porque vale a pena. Aquilo que Jesus nos ensina na sua palavra: deleito-me em fazer a tua vontade. Eu acho que todo crente deveria buscar a vontade de Deus para a sua vida. Assim como Abraão, que nós possamos também dar mais e mais, tudo que o Senhor pedir, que seja feita a vontade do Senhor. Então fazer missões em casa, no lar, fazer missões na igreja, fazer missões no mundo, intercedendo, ainda que talvez a gente não possa ir com os nossos pés às nações, mas nós podemos orar. Agora mesmo já vamos fazer uma oração. Vamos ao mundo, vamos ao mundo, vamos orar por nações, vamos orar pela Inglaterra. Senti um desejo de orar pela Inglaterra, a Europa. Na verdade, a igreja brasileira deve muito à Europa. Foi de lá que vieram os missionários europeus, suecos, para fundar a igreja e a Assembleia de Deus aqui do Brasil e outras. Vamos pedir a irmã Suelaine fazer essa oração por missões. E estamos pedindo por um avivamento missionário. E temos que crer como Abraão creu, ainda que 99 anos. E Deus dizendo: eu vou lhe dar um filho. E disse a Sara: eu vou te dar um filho. Sara riu. Como pode? Não pode isso. Mas pode. Pode sim. Aleluia. Pode sim, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então esta igreja aqui em Santa Rita tem uma história de missões. A primeira igreja Assembleia de Deus na Paraíba a enviar missionários em 1978. Já mais de 40 anos se passaram que esta igreja enviou o primeiro missionário. O Deus de 1978 é o mesmo Deus de 2020, 2021, 2022. Então, e sempre e eternamente. Despertemos, avancemos, faça missão na sua casa. Não esqueça de continuar fazendo na igreja. E avancemos pelo mundo inteiro. Vamos orar pela Europa. Acho que Inglaterra, pode orar França. Os países da Europa é um grande desafio, muito grande desafio.
Agora os muçulmanos crescendo, uma pobreza espiritual, riqueza material, mas uma pobreza espiritual, né? As pessoas confiam muito mais, são materialistas, egocêntricas, o ceticismo tem dominado a Europa. Vamos orar. Inglaterra, França, Portugal, os missionários que ali estão, Alemanha, eles sofrem muito, os missionários ali, para que Deus aumente a fé daqueles missionários na Europa, e o Senhor faça vir na Europa também, como estamos pedindo para aqui pelo Brasil, que o Senhor faça vir também na Europa. Oremos ao Senhor. Deus de esperança, Santo